Olá, querido irmão. Alegria poder estar com você para o estudo da Palavra de Deus. Quero agradecer a Deus a oportunidade e o convite da Convenção Batista Brasileira, através da editora Convicção, poder estar contribuindo, com as lições do quarto trimestre da revista Compromisso. E o tema para esse trimestre é o estudo do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos abordar a lição de número 1, mas antes, quero fazer com você algumas considerações a respeito do estudo do livro. Primeiro, lembrar a você, que não há necessidade de receios e medos. Algumas pessoas chegam a mostrar este receio, este medo a respeito do livro do Apocalipse. Mas não há nenhuma necessidade, de que haja receios e medos a respeito do estudo do livro do Apocalipse, da leitura, estudo e reflexão. Alguns dão conta, inclusive, que muitos estudam o livro do Apocalipse até o capítulo 3, que fala ali das igrejas, mas abandonam o capítulo 4 adiante, porque entendem que só fala de guerra, estrela caindo, o sol se escurecendo, doença, etc. Só coisa ruim que parece que não tem a ver com a revelação do Novo Testamento, que para estas pessoas parece ser uma revelação triunfalista, não é? Mas, na verdade, o livro do Apocalipse não é, de forma alguma, para trazer tipo de receios ou medos a qualquer um de nós. Sabe por quê? Porque o livro do Apocalipse, eu gosto de pensar nele assim: o livro da vitória. O livro da vitória. Tá bom? Então, é neste pensamento que eu quero convidá-lo durante esse trimestre, ao longo dessas 13 lições, estarmos juntos pensando no livro do Apocalipse. Então, algumas considerações iniciais. Apocalipse, livro da vitória de Jesus e da igreja. Vamos estudar pensando neste viés, de que o Apocalipse é o livro da vitória de Jesus e da igreja do Senhor Jesus, não é verdade? Objetivos importantes no estudo do livro do Apocalipse. Esperança para os crentes, desde a Ásia Menor, para aquelas igrejas para as quais o livro do Apocalipse foi escrito de imediato, e sobre isso falaremos mais adiante. Então, esperança para os crentes, desde a igreja da Ásia, desde a igreja primitiva, ao longo da história da igreja, até a volta do Senhor Jesus. Encorajamento em tempos difíceis. É isto que se propõe o Apocalipse, Trazer encorajamento para os tempos difíceis. Mostrar a você, a mim, a todos nós, os crentes, os conhecimentos em termos do reino de Jesus e o seu destino final. Então, não temos dúvidas nenhuma desses objetivos, É bom notar aqui, irmãos, que há várias interpretações alusivas ao livro do Apocalipse, que alguns, em livros escritos, colocam essas interpretações e que acho que é interessante você saber. Existe a escola da interpretação preterista, ou seja, é a ideia de que tudo que está escrito já aconteceu. É como se não fizesse para nós sentido, principalmente as aplicações do livro para as nossas vidas hoje. Mas, ao contrário, há também a escola futurista, que entende que as profecias colocadas no livro do Apocalipse são revelações para os últimos dias, ou seja, a revelação escatológica dos últimos dias, principalmente a partir do capítulo de número 4. Então, há um sério pensamento neste sentido. Há um outro pensamento sobre história. Aliás, vamos voltar um pouquinho ao futurista. Se o Apocalipse fosse pensar, ou se pensar apenas em revelação futura,
Que sentido teria para as 7 igrejas, não é? Pensa nisso. Também a escola histórica, o sentido histórico do Apocalipse, é que cada igreja, assim pensa, não é, esta escola, que cada igreja, as 7 igrejas, revela um tempo da história da igreja no mundo. E para esses que pensam, não é, no Apocalipse neste sentido, nesta direção, compreende que nós estamos no tempo de Laodiceia, não é? Onde uma igreja com recursos, mas sem expressão, sem uma igreja que não tem nenhuma referência, uma igreja irrelevante, não é? Diante do tempo ou diante da obra do Senhor. Mas há também uma outra escola, a escola idealista. Essa escola idealista pensa no Apocalipse como aplicação dos ensinos doutrinários do Apocalipse para a vida prática do cristianismo ou de cada crente. Mas, irmãos, pensando bem, o Apocalipse é um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? O Apocalipse fala do passado? Fala. Não é? Fala da igreja ao longo da sua história. O Apocalipse fala do futuro, é o futuro que começou lá com Jesus, né, na sua ascensão, na igreja, e tem ainda o futuro até a volta do Senhor Jesus, com os acontecimentos que estão previstos. O Apocalipse fala de história, não é? A história da igreja, a história da perseguição da igreja, não é? Fala de história. E é a história que vai se construindo ao longo da igreja, do seu acontecimento. É uma visão idealista? É, porque há ensinos importantes aqui para serem aplicados. Portanto, irmãos, o livro do Apocalipse é o livro da vitória, porque vem de Deus, porque revela Jesus, porque fala da vitória de Jesus e com ele a sua igreja. Ok? Então, essas palavras iniciais e vamos agora então à lição de número 1. A lição de número 1 tem o tema, o livro da revelação. E o texto é o texto de capítulo 1, versos de 1 a 8, mas quero destacar principalmente o verso 8, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, este versículo de número 8. Mas é bom também notar aqui que o Apocalipse, ou a revelação do Apocalipse, é tido como autor João. João, na ilha de Patmos, nos dias de Domiciano, tremenda perseguição, né, romana, do Império Romano, ao povo do Senhor, nos dias de João. E João agora está exilado na ilha de Patmos. E é lá que ele recebe a revelação, e de lá ele, então, envia esta revelação às igrejas, e também ao povo de Deus, ao longo da história, tomou conhecimento desta revelação. E temos tomado conhecimento, né, e tudo que está dito é para ser aplicado às nossas vidas. Portanto, diz o Senhor, eu sou o Alfa e o Ômega, o que é e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. A palavra Apocalipse é a junção, né, de palavras gregas que juntas significam tirar o véu. Tirar o véu. Ou seja, revela o que está oculto, aquilo que Deus tinha guardado para si e que desejou revelar à sua igreja. Então, é este o sentido ou o significado da palavra Apocalipse. Nós, costumeiramente, chamamos de o livro da revelação, não é? Mas no seu sentido original tem o sentido de tirar o véu, não é? Ou seja, colocar às claras aquilo que o Senhor tem para o povo do seu povo. E o véu está bem presente na história dos judeus, né? Então, é este o significado. É a revelação que o Senhor trouxe às igrejas da Ásia, capítulo 1, versículo 4, quando o Senhor diz que João deveria escrever e enviar às 7 igrejas, né? A Ásia Menor hoje é a região da Turquia. E lá, então, estavam as igrejas que receberam
as mensagens do Senhor. Então, revelação às igrejas. Dali para cá, revelação também do Senhor para todas as igrejas. É a revelação perfeita do Espírito de Deus. Versículo de número 4 do capítulo 1 fala de 7 espíritos. Aliás, já começa a aparecer aqui, não é? Alguns números que vão aparecer muitas vezes, vários deles, com significados importantes. O 7, você sabe que para o judeu, para Israel, né, tem o significado de perfeito. Então, é a revelação perfeita do Espírito de Deus. E você pode fazer esta referência em Isaías 11:2. Não é? Isaías 11:2, que diz que o Espírito de Deus é o Espírito do Senhor, da sabedoria, do entendimento, do conhecimento, do conselho, da fortaleza e do temor. Então, é o Espírito do Senhor se revelando perfeitamente à sua igreja. É revelar a realidade do conflito entre o reino de Deus e o reino da terra. Não é? Porque o reino de Deus é um reino de amor, de esperança, não é? E o reino da terra é o reino de incredulidade. Então, há este conflito. E o Apocalipse mostra-nos este conflito e como estar a igreja preparada para este momento. Conflito que aparece desde os dias de Israel, né? Passando pela igreja e terá o seu fim com a volta do Senhor Jesus Cristo, não temos dúvida que assim será. Mensagens, então, importantes, irmãos, do Apocalipse, a começar pelo Antigo Testamento. As mensagens apocalípticas, elas são antigas. Vêm desde o domínio persa, o domínio helênico, o domínio romano, o surgimento de diversas literaturas apocalípticas no domínio desses reinos. Mas o livro de Daniel é que prevalece, não é? Como cano sagrado, e que tem ali muitas mensagens apocalípticas que precisam ser consideradas. Nós vamos destacar os capítulos 7 a 12 de Daniel, que são revelações interessantes que têm a ver com o Apocalipse desde o Antigo Testamento. Quando ele fala do governo de Deus na história. Quando ele diz que nada acontece que Deus não esteja no controle. Quando ele fala da visão do domínio dos reinos de Israel, né? Dos reinos em Israel. Quando ele fala da visão do Cordeiro até a chegada da salvação, ou do reino salvífico, né? Daniel vai orar ao Senhor por ele e pelo seu povo, para restauração. Vamos perceber também Daniel falando sobre a visão das 70 semanas, ou seja, o tempo dos governos dominantes até a chegada de Jesus, o Messias, o reino libertador e espiritual. Daniel fala de 2 extremos, a luta entre o bem e o mal, né? O bem contra o mal. Então ele está falando de tempos difíceis, e parece que esse tempo difíceis ao longo da história da igreja esteve presente, e está presente e vai continuar presente até a volta do Senhor Jesus. E ele fala da manifestação final, do juízo de Deus por Jesus, quando haverá o castigo e a salvação, não é? A condenação e a salvação. Então, são lições importantes que vêm desde o Velho Testamento para nós. Mas, irmãos, qual é a importância do livro do Apocalipse para a igreja desde a Ásia Menor? Primeiro, para saber que o Senhor ama a igreja. Ou seja, o Senhor escreveu e pediu para que se revelasse àqueles irmãos que estavam passando por tremenda perseguição, que eles entendessem que Deus ama, que Jesus ama a igreja, independente das circunstâncias pelas quais ela possa estar passando. E nós precisamos ter essa consciência também. Eram dias difíceis, né, de perseguição. E a igreja aqui, então,
desde os dias da Ásia Menor, desde a igreja primitiva, ela tem sido desafiada a superar as dificuldades do seu tempo. Foi assim lá nos dias da igreja da Ásia. É uma mensagem de preparação para as igrejas do Senhor, para o seu fortalecimento, para que ela possa alcançar a vitória, não é? Junto com o vencedor vitorioso, capítulo 1, versículo 7, não é? Que é Jesus, o Eterno, o Alfa e o Ômega, não é? O princípio e o fim. Ele é o começo e também o fim e a razão de toda a criação, diz Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, versículo 8, verso 6. Assim, meus queridos amigos, né, e irmãos queridos, nós podemos concluir a lição de número 1 dizendo o seguinte: a principal mensagem do Apocalipse para nós hoje: Jesus vencedor. A igreja vitoriosa com Jesus, desde os dias da ascensão até a sua volta. Porque o tempo iniciou, o tempo de Deus, o tempo do Senhor, que é bem presente, né, no Apocalipse e também em algumas outras cartas dos apóstolos. O tempo do Senhor, o tempo do Apocalipse, iniciou na ascensão de Jesus e terá o fim que o Senhor planejou na segunda volta do nosso Senhor Jesus. Assim, portanto, está aí algumas palavras iniciais para que você se sinta encorajado, né, a estudar o livro do Apocalipse e também os destaques importantes para a lição de número 1. E espero que você, na sua classe de EBD, nesse tempo, muitas classes de EBD acontecendo, né, de forma online, mas que você possa estudar a palavra de Deus e aplicar à sua vida. Que o Senhor Deus, portanto, te abençoe e te guarde, e até a segunda lição estaremos juntos aqui. Que Deus, portanto, abençoe a sua vida, a sua família, a sua igreja. E o nosso Senhor nos faça conhecer a vitória da igreja junto com Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Deus abençoe as nossas vidas, abençoe a tua igreja, abençoe-nos para que estejamos preparados para ser usados pelo Senhor. Neste tempo em que estamos nos preparando para a volta do teu Filho Jesus e no estudo que vai se iniciar neste quarto trimestre do livro do Apocalipse, seja bênção para as nossas igrejas e para os nossos irmãos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe.